Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar esse brigadeiro gourmet aqui pra vocês, tá? Ele fica macio, olha. Tem uns que fica parecendo um chiclete, né? Esse fica bem macio, tá? Então vamos lá. Vou colocar na minha panela aqui uma lata de leite condensado, tá? Pode ser qualquer tipo de leite condensado, não tem problema não, tá ok? Eu vou colocar a lata inteira, tá? Em seguida, pessoal, eu vou colocar 2 colheres bem cheias de cacau em pó, tá? Não é achocolatado, é cacau em pó, que não tem açúcar. Se você quiser fazer com Nescau também, você pode fazer. Daí, depois que eu colocar esse cacau, eu vou mexer ele bem com leite condensado, até sumir todas aquelas bolinhas de chocolate que fica, né? Aí depois que eu mexi bem, dissolveu toda a bolinha, eu vou vir com 200 ml de creme de leite, tá? O meu é fresco. E você pode usar o outro também, né? Que ele é mais grosso. Daí eu vou mexer isso aqui até ele incorporar bem, tá? Com o fogo desligado primeiro. Você mexe ele bem, né? E se você quiser colocar manteiga ou margarina, você coloca. Eu vou colocar uma colher bem pequenininha de margarina aqui. Aí, depois que eu colocar essa margarina aqui, eu vou dar mais uma mexidinha nele e vou ligar meu fogo, tá? Então, nesse preparo aqui, eu levei 20 minutos no fogo baixo para ele dar o ponto. Daí você tem que ir mexendo bem, tá? Se tiver ainda uns gruminhos de cacau aí, você também vai aproveitando e vai dissolvendo, mas tem que ser no fogo baixo, tá? A minha panela, ela é grossa, tá? Para distribuir bem o calor, né? Se for uma panela fina, de alumínio fina, o que vai acontecer? Ele vai queimar, né? O fundo. Daí você vai mexendo bem. Mexe, ele vai começar a levantar fervura, ele vai ferver esse brigadeiro. Aí depois ele vai ficar assim, ó, cheio de bolhas, né? Depois que ficar assim, cheio de bolhas, assim, ó, ele tá meio grossinho, mas ele não tá tão grosso, né? Aí você vai vir aqui, nessa mistura aqui tá, ó, bastante borbulhas, né? Aí você vai pegar e vai colocar chocolate aqui, tá? Eu vou usar o chocolate meio amargo, porque eu vou fazer um brigadeiro meio amargo, tá? Eu coloquei 150 gramas aqui de chocolate meio amargo e vou mexer bem até o chocolate derreter e misturar com todo esse brigadeiro aqui, tá? Aí, ó, você já vai vendo que a textura, ela vai mudando a textura, tá vendo? As bolhas também, elas já diminuem bastante. Aí você mexe bem até derreter todo o chocolate. Olha como a textura vai ficando diferente, né? Daí você mexe bastante e derrete todo o chocolate aí. Se você quiser fazer com chocolate ao leite, você também pode fazer, tá? Aí mexe ao jeito que fica, ó. Já mudou bastante, né? O fogo ainda continua ligado, viu, gente? Olha como ela vai ficando diferente já a textura dela. O brigadeiro você não pode cozinhar ele muito, porque senão ele fica duro. E na panela fina também ele cozinha demais, então tem que ser uma panela mais grossa, tá? Ó o jeito que tá. Ainda tá fazendo bolha, ó. Umas bolhas maiores, tá vendo, ó? Mais lenta. E parece que ele tá líquido, mas ele não tá líquido, tá? Depois que ele esfria, daí ele toma consistência, ele fica bem duro. Não tão duro, né? Lógico que ele fica macio, né? Se você passar do ponto cozinhar demais, ele vai ficar duro, ele vai queimar ou ele vai ficar igual um chicletinho, né? Daí não pode. Como é que eu sei o ponto? Muita gente fala assim, outras pessoas, cada um tem um jeito de fazer, né?
Então eu vejo assim, tem gente que fala, o ponto é quando ele cai em bloco. Não, não é quando cai em bloco, entendeu? O ponto é quando você faz aquele caminho no meio, assim, passa a espátula no meio e aquele caminho demora a fechar. Eu não vejo por esse lado também, não. Eu vejo de outra forma, tá? O jeito que eu vejo é diferente. Eu vou deixando cair da colher ali, ó, da espátula. Quando eu levanto, né? Eu levanto a espátula com pouco, eu deixo cair. Aí eu vou vendo como que tá a textura. Por quê? Porque o brigadeiro, ele tá quente na panela. Quando você vai deixar ele cair, né? Ele já entra ele entra em contato com a temperatura do ar. E ele vai esfriando, né? Se ele demorar a cair, ó, na panela ali, ó, tá vendo? Ele demora, ó, a cair. Eu sei que já tá quase pronto. Então, só dá uma mexidinha, uns 3 minutinhos, né? Que eu já sei que ele já tá quase no ponto. Porque depois ele vai esfriar. Como ele tá em temperatura com ar ali quando eu deixei cair, ó. Sempre eu tô levantando pra ver como que tá o ponto dele. Ele demora a cair da colher, porque ele tá em contato com o ar e ele esfria, né? Daí ele demora a cair, então eu sei que tá no ponto. É esse ponto que eu que faço dessa forma. Tem várias receitas aí no YouTube, cada um faz de uma forma, mas eu tô mostrando o jeito que eu faço, tá? Que eu vejo bastante gente que às vezes erra, queima, fica duro, ou fica chicletinho, né? Ou fica mole. Eu vejo dessa forma aqui, ó. Eu vou levantando a espátula com o brigadeiro e vou deixando cair. Aí eu vejo se tá o último pingo da colher, se ele tá durinho. Se ele demorar a cair, é porque ele tá bom, pra mim, né? Eu vejo assim. Daí você teria que testar e ver como seria melhor pra você, né? Tá vendo, ó? Você levanta e deixa cair. E pra mim aqui já tá quase no ponto. Eu já vou desligar a panela daqui a pouco, olha, tá vendo? Como ele demora a cair. E quando ele fica em contato com o fogo, ele fica mole, tá vendo? Demora a cair. Esse ponto pra mim é o ideal. Ele não fica nem duro e nem muito mole, ele fica no ponto macio. Depois que eu enrolo ele depois de frio, ele tá num ponto bom. E os meus clientes gostam também, né? Olha. Aí eu pego, vou desligar a panela e continuo mexendo, tá? Porque embaixo, como tá quente ainda, ele continua a cozinhar, tá? Ó, tá vendo? Você vai naquele que você passa a colher e o caminho demora a fechar? Não tem nada a ver, ó. Tá vendo? Aí agora eu vou passar pro plástico, né? Eu coloco sempre assim, eu coloco um prato embaixo e coloco o plástico, né? O plástico filme plástico, né? Eu coloco ele, daí eu coloco o brigadeiro aí. Daí eu pego e vou enrolar isso aí depois e passar mais uma camada de plástico filme. Tá vendo como tá a consistência dele, gente, ó? Né? Parece que tá mole, mas é porque ele tá muito quente, ó. Mas depois na colher ali, eu vejo que ele tá no ponto certo, né? Daí eu vou pegar e vou passar o plástico aí. Vou passar 2 vezes, tá? Vou passar uma e vou passar outra aqui, ó. Aí eu vou fazer o quê? Eu não vou levar na geladeira e nem no freezer, tá? Você tem que fazer o doce um dia antes, de véspera. Você tem que deixar ele esfriar em temperatura ambiente. Porque se você leva na geladeira ou você leva no freezer, né, ele vai dar um choque térmico nesse brigadeiro. O que vai acontecer? Né? Você não vai saber o ponto. Se ele tá muito duro, porque quando você tirar ele vai estar muito duro, né? Aqui depois é que ele
ficou em temperatura ambiente, eu vou enrolar para vocês verem como que ficou a massa, tá? A massa ficou bem macia, viu? E se você quiser colocar margarina, você coloca. Se você não quiser, você também não precisa colocar. E quanto ao chocolate meio amargo, pode ser cobertura, pode ser nobre, tá? Só que é o seguinte, se você usa cobertura, como a cobertura tem muita gordura, você não precisa usar margarina, entendeu? Como o chocolate, o cacau mesmo, ele é seco, né? Porque eu usei 100%, tá? Daí ele precisa de gordura, né? Daí, na verdade. Aí ele fica assim, olha a massa como que fica, gente. Tá vendo? Fica macia, ó. Ela não fica nem chicletinho, nem fica dura, ela fica macia, ó. E tá em temperatura ambiente, tá? Não foi levada na geladeira e nem no freezer. E agora eu vou enrolar os brigadeiros pra vocês verem como que eles vão ficar, tá? Geralmente eu peso os brigadeiros 10 gramas mais ou menos, tá? Eu vou pesar cada brigadeiro e vou passar no granulado. Cada granulado tem um peso diferente daí. Daí eu enrolei a 10 gramas e passei no granulado. Daí eles ficaram com 13 gramas cada, né? Essa caixinha é para 9 brigadeiros, né? Essa caixinha foi eu que fiz também, né? Ela fica bonitinha para dar de presente, para vender, né? Para Páscoa, Dia das Mães, Dia das Crianças. Daí eu passei no granulado, ó. E ela ficou com 13 gramas cada brigadeiro. Daí enrolo bem, ó, para grudar bem o brigadeiro e ele fica assim, ó. Que bonitinho. Tá vendo? Aí eu vou enrolar o outro. Daí esse outro eu enrolei, eu pesei ali para ver se tinha as 13 gramas mesmo. Então tinha as 13 gramas, porque cada granulado tem um peso diferente. Aí você tem que ver quando você for enrolar os seus docinhos e o granulado que você vai usar, né? É bom você pesar, né? Pra você ver, né? Quanto que fica o peso final do seu docinho. Aí eu pesei, lá deu 13 gramas, tá? Então, cada um ficou com 13 gramas. Aí eu fiz todos, enrolei todos, um por um, com a mesma medida, tá? Pra eles ficarem padrões, né? Ficarem bonitinhos, né? Daí você enrola cada um, ó. E passa no granulado e enrola de novo pra grudar bem o granulado, né? Pra eles não ficarem feios, né? Meio careca, né? Daí enrolei e ficou assim, ó, a caixinha. Olha que bonitinho. Eles ficam bem bonitinhos, gente, ó. Façam aí, viu? Espero que tenham gostado, tá? Das dicas também. E obrigado por assistir aí, o pessoal que assiste, tá? E até o próximo vídeo, gente.